Olá galera, beleza? Olha só, hoje nós vamos estudar a raiz, o comportamento gráfico da função. Começando pela raiz da função, nós vamos estudar o momento que a função corta o eixo y, o eixo x, quando que ela é crescente, quando que ela é decrescente, e uma função constante e uma função linear. Então, na aula passada, a gente viu que toda função, deixa eu pegar aqui nosso laser, a gente viu o seguinte, toda função do tipo f de x igual a x mais b, com a e b pertencentes aos reais, ok? E detalhe, o a sendo diferente de zero. O a não pode ser zero, pode ser qualquer número real, menos o zero. Essa função é denominada função do primeiro grau ou função afim. E a gente viu também que seu gráfico é uma reta. Agora nós vamos estudar o comportamento desse gráfico, começando pela raiz. O que é a raiz ou zero de uma função? É o momento em que o gráfico, que a gente já sabe que é uma reta, corta o eixo das abscissas, ou melhor dizendo, corta o eixo x. Esse momento ocorre exatamente nesse ponto aqui, no ponto x0. A gente viu na aula passada que quando o ponto está em cima de um dos eixos, uma das coordenadas é zero. Então, por exemplo, se ele está em cima do eixo x, o x ele assume um valor e o y é zero. Se ele está em cima do eixo y, então o x vai ser zero e o y vai ser o valor correspondente lá onde ele vai estar cortando. Então, para a gente calcular a raiz de qualquer função, basta a gente fazer isso aqui. A gente calcular o momento em que a função vai ser igual a zero. Ou seja, o f de x vai ser igual a zero. Ou eu posso dizer quando o y vai ser igual a zero. Então eu vou descobrir esse momento aqui, qual é o valor de x onde meu y vai ser zero. O que implica a gente calcular essa equação igual a zero, ax mais b igual a zero. Então vamos calcular a raiz dessa função aqui, calculando a raiz de f de x igual a 2x menos 8, como exemplo. Vamos pegar aqui nossa canetinha, vou pegar um azul. Nosso fundo é um pouco avermelhado, então para não confundir. Então, pessoal, para eu calcular a raiz de qualquer função, basta eu fazer isso aqui. Eu calcular o f de x igual a zero. Mas quem é o meu f de x? É o 2x menos 8 igual a zero. Então eu tenho essa equação aqui, 2x menos 8 igual a zero. Então vamos calcular, né? A gente sabe que esse menos 8 vai passar para o outro lado aqui, Se ele está positivo, ele vai passar para o outro lado. Aliás, se ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Agora nós vamos isolar o x. Vou pegar o 2 e levar lá para o outro lado. Se esse 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. E quando eu faço a divisão de 8 por 2, é igual a 4. Pronto. Encontrei a raiz da função. A raiz de f de x igual a 2x menos 8 é x igual a 4. Significa que quando x for igual a 4, tudo aqui lá vai dar zero. Vou fazer um teste aqui, a prova real, aqui do lado. Vamos calcular o f de 4, que é igual a 2 vezes 4, menos 8. 2 vezes 4 é 8, 8 menos 8, então meu f de 4, de fato, deu zero. Fizemos a prova real, então nós vamos concluir aqui, Isso aqui significa que é a minha raiz. Então, a gente pode dizer que o ponto 4 e 0 é o ponto onde a reta de f corta o eixo x, o eixo das abscissas. Ok? E aí vem a pergunta, né? Se o gráfico corta o eixo x, ele também corta o eixo y? Sim, ele corta.
Quando é que isso acontece? Quando x for igual a zero. Quando o nosso ponto for 0 e y. Essas coordenadas aqui, ó. Então significa que o ponto vai estar em cima do eixo y. A reta vai cortar o y nesse ponto. Então a gente vai calcular isso aqui, ó. Então, para a gente descobrir o momento em que o gráfico corta o eixo y, basta eu calcular o f de zero. Basta eu fazer isso. Então, vamos pegar a mesma função aqui, ó, como exemplo. Então, f de x é igual a 2x menos 8. Eu quero descobrir quando que ela corta o eixo y. Como é que eu faço isso? Vou calcular o f de zero. O f de zero é igual a 2 vezes 0 menos 8. Então, meu f de zero é igual a... Vou apagar aqui, fazer bonitinho, né? 2 vezes 0 dá 0. Isso aqui vai zerar, né? Então, vai sobrar o menos 8. Então, meu f de zero deu igual a menos 8. Ou eu posso dizer que meu y deu igual a menos 8. Então, ó, meu ponto 0, x igual a 0 e y igual a menos 8. É o ponto onde a reta, ou o gráfico, posso dizer assim, a reta corta o eixo y. Pronto. Então, vamos simplificar uma coisa. Significa que qualquer função afim, qualquer função do primeiro grau, eu consigo construir o gráfico dele marcando esses dois pontos. Na geometria euclidiana que eu tinha falado na aula passada, a gente viu que por dois pontos eu consigo traçar uma única reta. Eu tenho dois pontos aqui, ó. Vou apagar aqui, né? Botar. Por dois pontos eu consigo traçar uma única reta. Então, quando eu vou construir o gráfico de uma função do primeiro grau, basta eu descobrir quais são, basta eu descobrir dois pontos apenas. Eu já posso pegar esses dois pontos aí que eles são fundamentais. Eles me dizem muita coisa da função do primeiro grau. Eu já descubro onde ela está cortando o eixo y e onde ela está cortando o eixo x. Então, já que eu tenho que pegar dois pontos, eu posso pegar exatamente esses. Eu já descrevo uma função, o gráfico dela completo, né? Já descubro a raiz e descubro onde corta o eixo y. Então, a gente vai construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 8 usando exatamente esses dois pontos. A gente já sabe que a raiz é 4 e 0 e a gente já sabe que o momento em que o gráfico, a reta corta o eixo y é no 0 menos 8. Então, eu vou marcar esses dois pontos lá, ó. Vamos encontrar aqui primeiro esse ponto aqui, ó, 4 e 0. Então, o x é 4. Então, vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tá lá. E o y é 0. Então, o ponto vai estar em cima do eixo x. Agora, o outro ponto lá, ó, 0 e menos 8. Meu x é 0 e meu y vai ser menos 8. Então, vou procurar apenas o y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. Então, o ponto vai estar em cima do eixo y. Agora, nós vamos construir o gráfico. Então, tá aí o nosso gráfico. Fiz uma reta aqui, né? Então, observa que essa reta está cortando o eixo x no ponto. Vou pegar aqui de novo o nosso pincel. No ponto, esse ponto aqui, as coordenadas dele são 4 e 0. E ela está cortando o eixo y no ponto 0, menos 8. Então, basta eu pegar esses dois pontos. Mais um exemplo. Então, vamos pegar mais um exemplo. Vamos construir o gráfico de f de x igual a menos 5x mais 3. Então, basta a gente calcular a raiz e o f de 0. Então, primeiro a gente vai calcular a raiz aqui, ó. A raiz. Para calcular a raiz, o que a gente tem que fazer? F de x igual a 0. Quem é meu f de x? Menos 5x mais 3 é igual a 0. Menos 5x é igual a menos 3. X é igual a menos 3 sobre menos 5. Cuidado, tá, pessoal? Ó. O 3 passou, sinal menos. Beleza. Esse menos 5 ele está multiplicando, passa dividindo. Então, ó, o menos, eu não estou fazendo a mesma
O mesmo procedimento aqui não. Aqui o 3 está somando com 5, então eu estou invertendo a operação, vai para menos. Aqui o menos, o número aqui está multiplicando com x, estou invertendo a operação que é subtrair. Então não mexo no sinal dele não. Então vai ficar menos dividido por menos dá mais 3/5. Ou posso deixar em forma decimal, né, que dá 0,6. Qual é o meu ponto? Onde é que vai ficar esse ponto? Esse ponto aqui, ó, as coordenadas dele são x igual a 3/5 e o y igual a 0. Então vamos procurar ele lá. Aqui é 1, né? E aqui é 0. Nossa origem aqui é 0. Então ele vai estar entre 0 e 1. Então ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Esse é o meu 3/5. Deixa em forma de fração mesmo. Então está aqui meu ponto. Agora vamos encontrar o momento em que esse ponto, esse gráfico corta o eixo y. Então eu vou calcular o meu f de 0. Como é que eu calculo f de 0? Vou lá na função e substituo menos 5 vezes 0 mais 3. Fazendo as contas de cabeça, que é fácil. Aqui vai dar 0, então deu 3. Então aqui girou meu ponto 0 e 3. Observação. Pessoal, o f de 0, toda vez que você for calcular o f de 0, automaticamente, ó, né, o meu f de 0 aqui sempre vai dar o valor nosso termo independente aqui, que é o b. Sempre vai dar ele. Pode pegar qualquer função, porque o número que vai multiplicar por 0 vai anular. Então sempre vai sobrar o nosso b, o valor de b. Então nem quando você pega a manha de tanto calcular isso aqui, você quando for calcular f de 0, você só vai olhar para o valor do b aqui, ó, e já vai saber que ele vai estar aqui, ó. Então 3. Então vai ser o ponto. Esse ponto aqui é o 0,03, né? X igual a 0 e y igual a 3. Pronto, vamos construir o nosso gráfico. Então tá aí o nosso gráfico, nossa retinha, né? Cortando o eixo y no 3, no 0,3. Nesse ponto aqui, que é o 0,3, e cortando o nosso x no ponto 3/5, 0, ou 0,60. Beleza? Aqui eu fiz a conta para saber mais ou menos onde ele fica. Então vamos para o próximo. Função crescente e decrescente. Bem tranquilo isso aqui, ó. Uma função afim ou do primeiro grau pode ser crescente ou decrescente, mas isso vai depender do valor de a. Então vai depender do valor do coeficiente a aqui, ó. Lembra na aula passada que eu falei para vocês? Quando eu tenho uma função f de x igual a x mais b, o nome desse carinha aqui é coeficiente. Eu vou chamar de angular, mas a gente vai estudar isso mais para frente, tá? Nosso coeficiente do x. E esse daqui é uma constante. Os dois são constantes, né? Só que essa constante que na equação, o b é o nosso termo independente, né? Meio bagunçado aí, mas estão entendendo aí. Então, a função ela vai ser crescente ou decrescente de acordo com o sinal do a aqui, ó. Significa o seguinte, olha aqui comigo, ó. Vou marcar aqui sublinhar. Se o a for maior do que 0, o que é um número maior do que 0? É um número positivo. Então, se o a for maior do que 0, a função ela é crescente. Então, a função vai ser um gráfico assim, ó. Tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Vou apagar aqui. Fazer as contas aqui, ó. Olha só. Se eu for calcular o meu f de menos 2, vamos fazer de cabeça aqui, ó. Substituindo lá na fórmula. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 com menos 1, menos 5. Meu f de menos 1, menos 2 vezes menos 1, dá menos 2 com menos 1, menos 3. Meu f de 0, ó, só bater o olho lá. Vai dar 0, vai sobrar o b aqui, ó. Igual a menos 1. Meu f de 1,
2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Meu f de 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então vamos marcar lá nossos pontinhos. Quais são os pontos que as coordenadas que nós geramos aqui? Ó? Menos 2, menos 5. Não precisava fazer toda essa conta aqui não. Mas eu estou fazendo para ficar mais detalhado. 0, menos 1. 1 e 1. E 2 e 3. Vamos botar esses pontos lá? Primeiro ponto, menos 2 e menos 5. Quando o x é menos, vou pegar uma cor diferente aqui. O azul. Eu gosto do azul. Ó, menos 2. Agora eu vou procurar o y lá no menos 5. 3, 4, 5. Então achei aqui, ó. Então é esse ponto aqui, ó. Quando o x foi menos 1, o y deu menos 3. Então tá aqui, ó. Então primeiro você procura o valor de x, depois o valor de y e cruza os valores aqui. Quando o x foi 0, o y deu menos 1. Então tá aqui. Quando foi 1, 1. Aqui é 1 e aqui é 1. Então o gráfico o ponto está aqui, ó. E quando foi 2, lá no 3. E se eu continuar essa brincadeira aqui, ó, esse gráfico ele vai crescendo para o infinito. Então se eu for fazer a reta aqui, ó, então ele vem lá, ela vem lá do menos infinito. O que significa? Os valores de x estão aumentando, estão crescendo. Estou pegando lá do menos infinito. Então chegando aqui no gráfico. O que está acontecendo com os valores de y aqui? Ó? Quando eu peguei menos 5, menos 2, menos 1, 0, eles não estão crescendo? Menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3. E se eu continuar aqui, vai para o mais positivo aqui infinitamente. Então, ó, quando o x está crescendo, o meu y também está crescendo. Então é isso que significa uma função crescente. Quando o meu x aumenta, meu y também aumenta. Então, quando os valores de x vão aumentando, os valores correspondentes ao f de x, o f de x correspondente de x, também vai aumentando, ou seja, x aumenta e y aumenta. Num decrescente acontece o contrário, né? Quando o x aumenta, o y diminui. Mas, ó, quando o meu a é menor do que zero, ele significa que ele é negativo, sinal negativo, né? Então, quando meu a é menor do que zero, o coeficiente aqui ó, é menor do que zero, a função ela é decrescente. Significa que a reta ela vai ficar assim, para baixo, né? Viu lá que na outra ela ficou para cima, aqui ela não ficou assim? Isso daqui ela vai para baixo. Então, se eu calcular aqui o f de menos 2, ó, f de menos 2 é igual de cabeça lá, menos 3 vezes menos 2 dá 6. 6 mais 1, 7. F de menos 1, menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 mais 1, 4. O f de 0, só olhar o coeficiente B lá, é mais 1. O f de 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3, menos 3 mais 1 dá menos 2. Aí está diminuindo, tá vendo? 7, 4 mais 1, menos 1, que nem precisava colocar esse mais aqui. Não tem ensinado positivo. O f de 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Então aqui gerou o par ordenado menos 2, 7. Aqui gerou menos 1, vamos apagar aqui. Aqui gerou par ordenado menos 1, 4. Aqui 0 e 1. Aqui 1 menos 2. E aqui 2 menos 5. Vamos colocar esses pontos lá. Menos 2 aqui deu 7. Ó. Pior que meu gráfico aqui, ele está pequeno, né? Vou ter que aumentar ele aqui. Vou aumentar ele aqui rapidinho. Então desenhei o gráfico aqui de novo, que o nosso gráfico estava pequeno. Então vamos achar esses pontos aqui, ó. Então, menos 2 e 7. Então, quando meu x é menos 2 e meu y é 7. Então, vamos cruzar ali as informações.
Subo aqui. Nosso ponto. Quando o x foi menos 1, y deu 4. Menos 1. Que eu desenhei mais ou menos seguindo a proposta. Senão o gráfico fica torto. Quando for 0 e x igual a 0, o y é igual a 1. Vou colocar 1 ali. Quando o meu x é igual a 1, o y é igual a menos 2. Tá aqui. E quando o meu x é igual a 2, vou lá no x, procuro 2. Meu y deu menos 5. Então tá aí. Então, vamos fazer nossa reta. Então tá aí a nossa reta. Perceberam que ela está decrescente, está nessa posição aqui. Ó. Então, quando o nosso a é negativo, a nossa função é decrescente. Observe que os valores de x aumentam, mas os valores de y estão diminuindo. Então é isso que acontece lá. O x está aumentando, só que o meu y está diminuindo. Se eu pegar um x lá na frente, bem maior do que eu peguei no início, bem maior que menos 2, vai dar um y bem menor do que o primeiro lá. Ok? Adiante. Então, pessoal, basta, não preciso construir um gráfico para saber se a função é crescente ou ela é decrescente. Basta eu olhar o valor do coeficiente A. Então, se o meu A for maior do que zero, é crescente. E se meu A for menor do que zero, é decrescente. O que é um A maior do que zero? É um número positivo. Menor do que zero é um número negativo. Então, olhando a primeira função aqui, ó, f de x é igual a 4x menos 2. O A é igual a 4, 4 positivo, crescente. F de x igual a menos 6x menos 1, menos 6, decrescente. F de x igual a menos 3 meios, meu A é negativo, decrescente. F de x é igual a 1 quinto x mais 6, crescente. Meu f de x é igual a menos 0,13, negativo, decrescente. Bem simples, né? Nossa função linear. O que é uma função linear? Vamos pegar aqui um pincel. Vamos ler aqui, ó. Toda função do primeiro grau, do tipo f de x igual a x mais b, onde o b é igual a zero, ela vai ser uma função linear. Então, ela vai receber esse nome aqui, ó, função linear. São as funções do tipo f de x igual a ax. Está vendo que quando b é zero, galera, ó, não ficaria ax mais zero? Só que ax mais zero é igual a x. Então, toda função que tiver só o termo, onde tem o coeficiente e o x, coeficiente a e o x, vai ser chamada de função linear. Tá? Então, o gráfico de uma função linear, ele sempre vai cortar os dois eixos na origem. Ele vai cortar os dois eixos num ponto só. Então, o gráfico vai passar pela origem. Vamos brincar com esse gráfico aqui. Ó. Vou pegar uma caneta aqui, um pincelzinho. Pegar um azulão. Pegar um vermelho. Então, olha só. Vamos pegar aqui, vamos brincar aqui. Ó. Vamos pegar aqui o menos 2. O menos 2 aqui. Ó. Menos 1. Vou pegar o menos 1. Aqui o gráfico está pequeno, vi agora aqui. Vamos pegar aqui o menos 1. Menos 1 é esse valor aqui, certo? Joga ele lá dentro da função. Se eu calcular meu f de menos 1, é igual a 2, menos 2, certo? Fazendo de cabeça aqui, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então vai dar o quê? Y menos 2. Então vou colocar aqui, ó, menos 2. Então deu meu y igual a menos 2. Então, ó, aqui meu ponto. Quando for 0, f de 0 é igual a 0. Tá vendo aqui, ó, ponto 0 e 0? Então, ó, ou seja, quando eu calculo f de 0, né, para descobrir que ele corta o eixo y no 0, descobrir que onde ele corta o eixo y, nesse caso vai ser 0. E se eu fosse calcular a raiz, eu não teria que igualar lá 2x igual a 0? Vai dar 0 também. X é igual a 0 dividido por 2, x igual a 0. Então também foi no ponto 0, 0. Mesmo coincidiu, mesmo sempre vai coincidir, vai ser. Então aqui o f de 1, jogando o f de 1 lá de cabeça, ó. F de 1, 1 vezes 2, 2. Então aqui, ó. Esse ponto aqui, né? Y igual a 2 e x igual a 1. Então tá aí meu gráfico, ó.
Vou tentar fazer aqui sem a régua. Então, minha reta. Tá? Então essa é a minha reta. Então, observa aí que ela corta o eixo, os dois eixos na origem, em um ponto só. A mesma coisa lá. Ó. Só que essa daqui, ó, pessoal, o A não é igual a 2. Então essa função aqui, eu já sei que ela é crescente. Por isso que o gráfico ficou assim, né? Vindo do menos infinito mais infinito. Esse aqui eu já sei que o gráfico vai ser para baixo. Por quê? Porque meu A é menor do que zero. Então essa função eu sei que é decrescente. Então o gráfico vai ficar assim, ó. Então nós vamos construir aqui, ó. Se eu calcular aqui o meu f de menos 1, jogando lá dentro da função, fazer aqui do lado f de menos 1, aqui agora, f de menos 1, menos 3 vezes menos 1, 3. O f de 0 dá 0, né? O f de 1, menos 3 vezes 1, dá menos 3. Peguei só esses 3 pontinhos aí, então vamos lá. Então aqui o meu f de menos 1 gerou quem? Y igual a 3. Meu f de 0 deu 0. E meu f de 1 deu menos 3. Então tá aí meu gráfico, ó. Tá para baixo. Isso aqui eu vou ter que pegar uma régua aqui, fazer o contrário. Eu já não consigo. Então tá aí, ó. Ficou decrescente, né? Ficou mais bonitinho porque eu fiz com a régua. Aqui eu fiz sem régua. Então vamos prosseguir. Então isso que é função linear, tá, pessoal? Função linear, ela não vai ser uma função do tipo a vezes x. Você não vai ter o valor de b, porque o b vai ser zero. E essa função, ela vai cortar os dois eixos ao mesmo tempo na origem. Então vamos lá. Função constante. Função fácil também de entender. Ó. Uma função é constante quando o meu a aqui é igual a zero. Então quando o meu coeficiente é igual a zero, essa função vai ser constante. Por quê? Veja bem. Se meu a for zero, eu vou ter isso aqui. Ó. 0 vezes x mais b. Pessoal, se eu substituir esse x por qualquer valor, sempre vai dar b. Meu f de x aqui sempre vai dar b. B positivo. Então não importa o valor de x aqui. Ó. Né? Então se eu pegar aqui um x aqui, ó, meu b ele é positivo lá, né? Até mais. Então meu b, sei lá, um valor qualquer aqui. Vou pegar aqui um b sendo... Vou pegar aqui um valor aqui sendo b. Vou pegar aqui que eu não sei quanto que vale b, então vou botar ele aqui mais ou menos aqui. Então minha reta vai ser assim, uma reta que vai ser paralela ao eixo x e ela nunca vai cortar o eixo x porque ela é paralela. Se eu pegar um x negativo aqui, ó, um x negativo, um x1 aqui, não importa o valor de x, ó, x qualquer valor qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Por isso que se eu pegar qualquer valor de x aqui, ó, vai dar b. Porque vai sobrar aqui, ó, x vezes 0 é 0, vai sobrar só b. Se eu pegar um x2 lá positivo, também vai dar valor de b. Ó. Então eu vou ter infinitos pontos aqui, ó, infinito x aqui, ó, chegando em b. Então, diagramicamente seria isso daqui, ó. Vou pegar aqui o conjunto do domínio, conjunto dos reais. Então todos os números reais, vou botar aqui dentro, né? Todos os números reais chegando no nosso contradomínio, que vai ter só um elemento, o b. Então todos os números reais vão estar chegando nele lá. Ó. Todos os números reais. Todos. Pessoal, isso aqui não é um elemento não, tá? Isso aqui é porque eu estou simbolizando os infinitos números reais que estão aqui dentro. Cada númerozinho está chegando em b. Então todo mundo, definição de função, todo mundo do domínio se relacionando com um único elemento de b, no contradomínio, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui. Essa função aqui é igual a 5. Significa que meu a é 0. Significa que seria isso aqui, ó. 0 vezes x mais 5.
Só que todo número multiplicado por zero é zero. Então não precisa aparecer esse termo. Então, olhando aqui no nosso gráfico, eu fui infeliz de pegar um gráfico aqui que não tem um 5. Eu vou construir aqui. Vamos voltar daqui a pouco. Então, se minha função é uma função constante, igual a 5, então eu vou vir aqui, vou ver onde é que está o 5. Tá vendo que o y igual a 5? 1, 2, 3, 4, 5. E essa função, ela vai ser uma reta. Porque se eu pegar aqui um x igual a menos 2, por exemplo, vai bater lá, ó. Se eu pegar um x igual a 3, vai bater lá também. Menos 2 vezes 0 é 0, 5. 3 vezes 0 é 0 e a resposta é 5. Então, tá aí. Essa função, ela é positiva. A gente fala que ela é positiva. Ela não é crescente nem decrescente. Ela é uma constante. Ela não está nem crescendo nem diminuindo. Ela está o tempo todo sendo um valor de 5. Mas ela é positiva porque ela está sendo um valor positivo aqui, ó, né? Acima do eixo, um valor acima da origem. E essa daqui, ela é uma função negativa, porque a constante dela é negativa, então ela vai dar lá embaixo. Então, menos 3. Então, o gráfico dela vai ser uma reta paralela. Tá aqui menos 3, para não paralela ao eixo x. Se eu pegar aqui um f de menos 2 e jogar lá dentro do gráfico, aqui é a mesma lógica, ó. F de x é igual a 0 vezes x menos 3. Todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, menos 2 vezes 0, 0. Sobra menos 3. Então, vai dar o ponto aqui em cima. Se eu pegar aqui um 3, 3 vezes 0 dá 0. 0 menos 3 dá menos 3. Então, viu, pessoal, que aqui eu vou ter infinitos pontos aqui, ó, né? Infinitos valores de x chegando aqui, chegando na função constante. Então, por isso que ela se chama constante, porque os valores de x, independente, sempre vai dar uma constante. Nesse caso, constante 5 na letra A e menos 3 na letra B. Resumindo, então vamos resumir nossa aula de hoje. Nós vamos construir o gráfico dessa função aqui. Essa função usando tudo que a gente já sabe. Certo? Então, a gente vai usar esses 3 passos aqui, ó. Nós vamos olhar para a fórmula, né? Já identificar se a função ela é crescente ou decrescente. Então, vou pegar um verdinho aqui. Então, olha só, primeiro passo. Olhando para a fórmula e percebendo o valor de A aqui, ó. O meu A é igual a 2. Se ele é igual a 2, então já sei que A é maior do que 0. Então, se A é maior do que 0, já sei que essa função é crescente. Então, já sei que o meu gráfico vai ter essa posição aí, ó. Segundo passo, calculando mentalmente o f de 0. Temos que f de 0 é igual a menos 6. Então, olha só, nossa função é aquela ali, ó, f de x é igual a 2x menos 6. Só que eu já expliquei para vocês, ó, mentalmente, a gente já descobre que 2 vezes 0 é 0. Então, isso aqui vai dar menos 6. Então, meu ponto vai ser 0 e menos 6, onde vai cortar o eixo y. Pessoal, essa observação aqui é importante. Ó. O f de 0 de qualquer função do primeiro grau sempre resultará no valor de b, né? Eu expliquei para vocês lá atrás. Eu tenho a função aqui f de x igual a ax mais b. Quando eu calculo f de 0, sempre vai dar o valor de b, tá? Só substituir o 0 lá que você percebe. Então, na hora de a gente calcular f de 0, não perde tempo fazendo a conta aqui não. Só olha o valor de b lá, considerando o sinal dele, muito importante. E pronto. Então eu já sei, então vamos marcar esse ponto lá. Ó. Como b é igual a menos 6 aqui, ó, b é igual a menos 6, bastava eu olhar o valor aqui do nosso termo independente, que é menos 6, e procurar ir lá no gráfico. Então tá aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tá ele lá, ó, menos 6. E agora a gente vai calcular a raiz.
procurar aqui um pincel azul. Nós vamos calcular a raiz aqui, ó. Para calcular a raiz, basta eu pegar f de x e igualar a zero. Quem é meu f de x? Nesse caso é 2x menos 6 igual a zero. Então vamos calcular a raiz. Ó. Isola o termo 2x, menos 6 vai para o outro lado, positivo. O 2 quer isolar a variável x, o 2 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então meu x é igual a 3. Então o ponto que eu girei aqui foi qual? 3 e 0, né? Falo igual a 0 aqui é porque meu y é 0. Então vamos procurar lá no x o nosso. Vamos pegar aqui uma cor pra gente. Vamos procurar aqui, ó. 1, 2, 3. Então tá aí. Agora é só fazer a nossa retinha. Tá aí o nosso gráfico. Ok? Cortou o eixo x no 3, o x igual a 3. E cortou o eixo y no y igual a menos 6. E ele é crescente. Então, resumindo, pessoal, é isso. Então, quando você for construir o gráfico de uma função, bate o olho no valor do a, para você saber se é crescente ou decrescente. Se é crescente ou decrescente. Ok. Então, já sei que a posição da reta, nesse caso, é crescente. Em seguida, bate o olho no valor do b. O b é menos 6. Então, já sei que o meu f de 0 vai ser igual a menos 6. Então vou lá, procuro menos 6 no eixo y, marco ele lá, os pontinhos, e a única coisa que deu trabalho aqui foi calcular a raiz, que é um cálculo simples, né? Então, o terceiro passo, calcular a raiz da função, que é só igualar ela a zero e descobrir o valor de x quando a função é zero, quando o meu y é zero, né? Isso aqui lembrando que é a mesma coisa de y igual a zero. Então eu descobri aqui, na verdade, o x, o ponto x igual a 3 e y igual a zero. Então tá lá, marquei minha raiz, depois é só riscar a nossa retinha. Então era isso aí. Então, fiquem com Deus, bons estudos